Olá, colegas. Bom, esse vídeo, a intenção dele é continuar a discussão que a gente estava levando no vídeo anterior. Nesse momento, o que vamos tentar fazer é relacionar o perfil profissional com a malha curricular, ou seja, os conteúdos. Então, é um caminho longo e então eu vou tentar apresentá-lo em 2 vídeos. A primeira parte vai tentar conduzir, vamos dizer, a reflexão entre o perfil e as competências. Depois vamos ver competências e conteúdos. Nessa primeira parte, o interessante das diretrizes, como nós sabemos, é que ela define um perfil. Mas o perfil, ele é caracterizado. Ou seja, o que as diretrizes nos entregam são características do perfil. E o que elas nos sugerem é desenvolver essas características a partir de um conjunto de competências. Ou seja, se desenvolvemos essas competências, o perfil será atingido. Até ali é perfeito. Essa é a ideia principal que nos traz nas diretrizes. O assunto é que quando a gente começa a pensar o que é o engenheiro, vamos dizer, o que caracteriza o engenheiro, então nós temos um conjunto de qualidades ou propriedades. A confusão começa a aparecer quando nós lemos as características que vêm nas diretrizes e eles têm a forma gramatical da ação. E é muito mais fácil para nós entender que a ação tem a ver com competências, porque é um fazer. Então, nós teríamos que tentar entender quais são as propriedades ou qualidades que estão implicitamente dentro do perfil, em primeiro lugar. Essas características que estão dentro do perfil, que podem ser do tipo ser holístico, não? Ter visão holística, ter pensamento holístico, é praticamente ser holístico. Não há nenhuma diferença fundamental entre uma ou outra coisa. Ser criativo é uma das soft skills. Então, você poderia dizer ter soft skills, ou seja, as competências comportamentais, estar de posse de competências comportamentais, em vez de dizer ser criativo, porque o importante da característica é mostrar a propriedade ou qualidade do perfil, o que caracteriza o perfil. E já as competências é outra história. As competências são ações. Então aí sim tem que aparecer o verbo. E aí nós temos então um conjunto de competências que está listado no artigo 4º das diretrizes. E essas competências então é a que a gente deveria desenvolver para chegar ao perfil. Então, de certa maneira, o que nós sabemos é que o conjunto de características está associado a um conjunto de competências. Então, mais ou menos assim, já temos uma matriz. Se nós considerarmos o conteúdo, então temos uma matriz tridimensional. Conteúdos que pertencem a competências, que pertencem ou estão associados com características. Assim, já nos complicamos um pouco porque é um trabalho complexo. Mas é mais complexo em função dessa confusão que existe entre características e competências. As competências também trazem uma dificuldade que na literatura, inclusive no livro que o próprio professor Vanderly publicou com vários autores, se recomenda esse primeiro passo para a gente poder começar a trabalhar. Compreender as competências, entendê-las. O que significa cada palavra, inclusive um glossário é uma palavra interessante para esse trabalho. O que significa resolver? O que significa formular? O que significa ser capaz? Talvez até uma simples redundância. Ser capaz é ter uma competência. Então, de certa maneira, ao compreender as competências, nós estamos entendendo o que temos que fazer em processo formativo. E aí, então, vem um passo que também é muito interessante, porque a competência que está na diretriz, ela não é, vamos dizer assim, explícita no que a gente tem que fazer. A gente tem que traduzi-la para o nosso projeto pedagógico em algo que tem a ver com o projeto pedagógico de um curso de engenharia civil. Então, as competências são gerais, mas também as expressões que se utilizam são gerais. Devemos lembrar que quando estamos falando de o perfil profissional, definido por essas características,
ele precisa ser atingido, desenvolvido, para que o engenheiro possa atuar nos três grandes campos, também bem abstrato e bem grandes, campos de atuação. Tá? Projeto, inovação, gestão, empreendimentos, formação. O que as diretrizes nos dizem é formação em quê? Em que nível? Orientado ao quê? Ou projeto do quê? Projetos de grandes obras de infraestruturas, projetos habitacionais, projetos da área da saúde, gestão de que tipo? Gestão de obras, gestão de projetos, então, que tipo de projetos? Tudo isso nós veremos que as diretrizes, no seu formato geral, não trazem. A gente tem que compreendê-las, delimitar a competência em relação ao profissional que a gente vai formar, ao profissional especializado na engenharia civil, vamos dizer assim, e então redefinir as competências para o curso. Ou seja, é um terceiro nível, e é nesse terceiro nível que eu queria trabalhar um pouco melhor. Quando você lê as diretrizes, eu vou colocar a primeira diretriz, não, que é formular para ter soluções desejáveis para a engenharia, uma coisa assim. Bom, quando você lê essa competência, o que você tem que extrair é uma competência para a engenharia civil. Bom, compreendê-la para mim é possível através de uma técnica de orientação a objetos muito simples. De fato, quando você tem uma competência, o que você tem é uma ação. Tá? Quando você trabalha com orientação a objetos, para entender um domínio problemático, você utiliza três elementos. Objetos, classes objetos, ações, que são os comportamentos dos objetos, e propriedades, que são as características do objeto. E assim, então, você desenvolve programas computacionais com técnicas de orientação a objetos, que são técnicas, vamos dizer assim, que têm dado ou inaugurado esse leque de novas ferramentas computacionais muito mais flexíveis. Bom, se vocês analisam ações, propriedades e comportamentos, é muito similar ao que a gente está lendo nas diretrizes, porque quando a gente utiliza as técnicas de orientação a objeto, o que se esclarece é esse entendimento. Objetos são substantivos, ações são verbos, e propriedades são adjetivos ou frases adjetivas. Então, quando você começa a entender, bom, a competência é uma ação, suas propriedades vão aparecer qualificadas nas competências do texto, no texto das competências. Vão aparecer qualificadas. Então, são os adjetivos, as frases adjetivas. E aí a gente pode entender, então, que a ação é qualificada. E isso significa que há critérios para a ação. Então, os critérios da competência, nós podemos começar a visualizá-los como os adjetivos desses verbos que aparecem no texto de competência. E as ações, ou seja, desculpa, as ações se aplicam a objetos. Então, quando você começa a ver os substantivos que aparecem nas frases, você entende onde se aplica essa competência. Então, na primeira competência que aparece, eu tenho aqui um textinho que me mostra, formular e conceber soluções desejáveis da engenharia, analisando e compreendendo os usuários dessas soluções. Bom, o formular, o conceber, o analisar, o compreender, obviamente que são verbos. E aí você pode então tentar entender o que as competências estão querendo dizer com essas palavras. Aí há uma questão também que é extremamente relevante. Competência, ela tem duas dimensões. Uma que é um domínio de ação, vamos dizer assim, um domínio espacial, são categorias, competência para esse domínio, competência para outro domínio. Agora, as competências também têm graus de desenvolvimento. Então, você dispõe nos domínios espaciais, vamos dizer, as categorias, mas também você as dispõe em uma linha temporal. E aí nós falamos de grau de competência. E esses graus de competências, então, são muito comuns, ou comumente entendidos como o saber, seria o conhecer, ser informado, o saber fazer, que seria um nível maior, que seria o ter habilidade, saber fazer, saber aplicar os conhecimentos,
Depois tem o saber ser e conviver, que é quando você desenvolve atitudes propícias a essa competência. No último, que eu falo que eu defendo muito, que é o nível de o sênior, não? Você já pode ensinar, você pode orientar, influenciar pessoas, seria o quarto nível, onde você já tem domínio pleno de todas essas competências. Então, nessas duas direções, vamos dizer, temporal e domínio de problemas espacial, digo eu, aí você vê então que formular, conceber, analisar podem ser níveis, graus de competência que se aplicam a problemas de engenharia e que são caracterizadas, qualificadas pelos seus usuários e seus contextos. Então, se você repara, essa primeira competência que nas diretrizes não estão sugerindo, nada mais é de que uma grande competência da área da engenharia que nós conhecemos como a capacidade de analisar e sintetizar, que vincula principalmente a experiência reflexiva de entendimento da realidade e a experiência sintética de propor uma solução para todos esses elementos que aparecem discretos perante a realidade. Quando a gente unifica em uma solução todas as variáveis que aparecem na leitura analítica do problema, então nós estamos fazendo duas coisas que essas competências, que essa competência especificamente nos está pedindo. Bom, então eu acho que o critério principal para a gente partir analisando e trazendo desse nível muito geral as competências para um nível mais próximo das nossas demandas, pode ser aplicando essa técnica de ação, objeto, critério. Competência, objeto, substantivo, critério, frase adjetiva. Tentem ver se vocês conseguem fazer alguma coisa com alguma dessas outras competências. Eu acho que vocês podem até tentar ver uma ou outra, alguém vê uma, alguém vê outra. Vocês vão ver que fica muito mais fácil entender aonde nós temos que chegar com essa simples dica de esse modelinho básico de orientação a objetos. Os aguardo para a próxima parte.